Olá, turma boa de ética da nosso curso de Direito da UFS por cá, professor Rodrigo. Estou com vocês aí nessa revisão para a nossa avaliação do próximo dia 4. Vamos trabalhar algumas questões de ética do ponto de vista do Código de Ética e também do Estatuto da Advocacia. Então, vamos lá. Separei para vocês um material que vai discutir basicamente aqueles itens que eu deixei lá do Estatuto e do Código de Ética. Bom, para começo de conversa, relembrar aí o que seria essa nossa OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil. Por não ter uma classificação específica, é lida como sui generis, né, instituição sui generis, não dá para associar nem a administração direta, nem a indireta, enfim, não dá para figurar também como conselho de classe, portanto, é, instituição sui generis. E aí, não é um mero conselho de classe, porque lida com temas relacionados à justiça, aos sentidos de justiça, também é, reconhecido como função essencial, então não dá para considerar necessariamente um conselho de classe. E aí, por ser sui generis, tem imunidade tributária sobre sua renda, sobre o patrimônio e serviço, tem uma autonomia e independência que não vai se vincular a nenhum órgão da administração. E aí, a explicação que se dá, inclusive, para essa condição de sui generis da OAB é em virtude dessa condição, né, de ser, inclusive, uma função da justiça. E aí, essa nossa Ordem dos Advogados do Brasil, então, possui uma estrutura, uma engrenagem que contribui para o seu funcionamento de acordo com as suas atividades. Bom, a OAB possui, então, Conselho Federal, Conselho Seccional e subseção. Conselho Federal, último grau recursal da OAB, fica sediado na capital do país, é de lá onde saem também muitos pensamentos, resoluções, enfim, correlacionados com as discussões em torno do melhoramento da advocacia, desses caminhos dessa nossa advocacia. É uma estrutura que também possui conselho eh, seccional, que é a estrutura do Estado, do Distrito Federal, do território. Então, no nosso caso hoje, então seria a estrutura do Estado. Depois, as subseções que não possuem personalidade jurídica própria, diferente do Conselho Seccional e Federal. Questãozinha de prova aí, essa perguntinha, né? Esse ponto de distinção. E pode ter área territorial de um ou mais municípios, né? Tem uma função, né, digamos assim, de fazer essa interlocução com os advogados de uma municipalidade ou de uma região, né, que é o que a gente conhece, né, em termos de acessar a OAB. Eu particularmente só fui na seccional uma única vez, acho que buscar um documento, uma certidão, por estar na capital mesmo. Mas no dia a dia a gente demanda tudo na subseção. E aí, é, muito se ouve falar a respeito do advogado e das suas prerrogativas. Que são prerrogativas, então, né? Esse conjunto de direitos dos profissionais da advocacia que corroboram e colaboram para que ele consiga exercer de forma isenta, independente a profissão, de forma plena, total, sem também qualquer hierarquia entre advogado, juiz e Ministério Público. Isso é pelo menos o DVC. E aí, dentre essas prerrogativas, a gente pode citar, né, o exercício da advocacia em todo o território, a inviolabilidade do local de trabalho, salvo essas exceções aí postas, essa comunicação com o cliente com ou sem procuração, porque nem sempre, né, inicialmente você se constitui enquanto advogado com a formalização, né, por instrumento procuratório, mas às vezes de um contato mesmo, enfim. Então, inicialmente, também o direito de se comunicar sem a necessidade de apresentar uma procuração. Falar reservadamente, com o cliente que está preso,
E aí, se falar reservadamente, também garantindo os meios de privacidade mesmo. O advogado também tem a prerrogativa, essa não acho bom exercer, de ser preso em flagrante apenas com o representante da OAB quando no exercício da advocacia. E aí, muito se discute, inclusive, eu já tive até, por ser ex-policial, policial me consultando se o advogado ele teria aí uma espécie de prerrogativa toda vez que for prender um advogado, mas não, é prender no exercício da advocacia, enfim, aí precisa da presença de um representante da OAB. Afora isso, não, até porque tem muitos advogados sendo presos aí cotidianamente. Então, se toda vez precisasse da presença do representante da OAB, ninguém nem queria ser representante da OAB, é nesse sentido. Como é que se inscreve nos quadros? E aí a gente já apresenta eh, as peculiaridades, né, que o nosso Estatuto da OAB nos apresenta. Vamos falar da condição do estagiário, do estrangeiro, mas a gente tem então, né, o advogado, a inscrição principal e a inscrição eh, suplementar. A suplementar está para o fato da atuação noutra subseção de uma maneira, eh, digamos que permanente, né, de uma atuação que ela tem uma certa regularidade. E aí convencionou-se, não sei qual a razão desse numeral, mas se você é, por exemplo, da Bahia e atua em São Paulo, né, e tem mais de 5 causas lá por ano, é uma média, você precisa então solicitar a inscrição suplementar. E aí, capacidade civil, diploma ou certidão de graduação, regularidade eleitoral e militar, para o caso de brasileiro, aprovação do exame da ordem, não ter nenhuma atividade incompatível, prestar o compromisso. E, para a peculiaridade do estagiário, o estágio profissional na advocacia. Então, o estagiário precisa de capacidade civil, regularidade eleitoral, não exercer nenhuma atividade incompatível, idoneidade moral, prestar o compromisso e ser estagiário de fato. Esse vínculo ele pode ser interrompido de forma definitiva mediante a penalidade de exclusão e também de uma maneira provisória temporária mediante licenciamento aí quando o advogado vem a requerer. O advogado estrangeiro ele presta consultoria, todavia para ele se inscrever, né, digamos que na ordem, ele precisa de um diploma de graduação revalidado em direito aqui no nosso país e precisa também prestar o exame da ordem. A exceção disso está para o fato de Portugal, que tem lá o acordo de reciprocidade com o Brasil, não só nessa área acadêmica, né, mas a profissional, enfim, né, no campo também da condição de estrangeiro. E aí, consequentemente, a pessoa pode, o brasileiro ele pode atuar lá em Portugal e o português também pode atuar aqui no Brasil. Existe um protocolo previsto, acho que até lá no Ministério das Relações Exteriores, mas não é o mesmo rito, digamos assim, desse do estrangeiro, eh, qualquer estrangeiro, né, do ponto de vista ele não precisar do exame da ordem e também da revalidação do diploma. A inscrição nos quadros da OAB, compromisso que se presta. Eh, Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, cá estamos nós, os deveres e as prerrogativas, defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, a justiça, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Né? O estagiário, o advogado faz esse compromisso, né? Presta compromisso. A condição então de estagiário. O estagiário precisa ser estudante de curso jurídico autorizado e reconhecido, ou bacharel em direito também, que não foi aprovado na OAB, capacidade civil, título de eleitor e quitação de serviço se não for, ou se for brasileiro, serviço militar, não exercer nenhuma atividade incompatível, possuir idoneidade moral, prestar o compromisso perante o Conselho. Nas instituições de ensino superior, um local de estágio, eh, nos conselhos da OAB, nos órgãos jurídicos, em escritórios de advocacia
também credenciado junto à OAB, esse local aí do estagiário. Bom, sobre a ideia de urbanidade, o nosso código de ética vai dizer o seguinte, que o advogado ele deve desenvolver uma relação com todas as pessoas que ele lida, pautada na urbanidade, tratando as pessoas com respeito, com consideração e, ao mesmo tempo, também buscando exigir igual tratamento dessas pessoas, desses lugares, desses órgãos, dessas estruturas, algo que seja condizente com as nossas prerrogativas, né? Então, uma via de mão dupla esse campo do tratamento urbano, respeitoso. Os deveres de urbanidade. O advogado deve tratar o público, os colegas, as autoridades e os funcionários do juízo com respeito, discrição e independência, exigindo igual tratamento. O advogado deve empregar linguagem polida, esmero e disciplina na execução dos seus serviços. Obviamente, uma campanha aí também é, cabeçada até por ministros mesmo do STF, o Barroso fala muito disso. Eu digo Barroso porque eu acompanho mais ele, enfim, em relação à simplificação da linguagem jurídica, né? Que o que faz de mim, o que faz de nós, juristas, profissionais, enfim, não é uma linguagem rebuscada que mais distancia do que aproxima a população de nós e da ideia de justiça. Então, a linguagem rebuscada ela não vai nos trazer essa condição, né? Então, precisamos simplificar a linguagem jurídica. O advogado ele deve comportar-se com zelo, empenhando-se para que a pessoa se sinta amparada e tenha expectativa de regular o desenvolvimento da demanda. Mais à frente a gente vai dizer da natureza da atividade, que é uma atividade de meio e não de resultado. E nesse sentido é necessário deixar claro para o cliente, é necessário fazer constar em contrato, na verbalização, no atendimento, assegurar uma linguagem que não venha a prometer resultado, porque isso também vem a ferir esse campo nosso da ética. Do ponto de vista do Código de Processo Civil, também existe lá essa necessidade, essa eh, previsão de que os sujeitos eles devem cooperar entre si para que obtenham decisão do mérito justa e efetiva, né? Um compromisso de todos os atores nessa cena de justiça. Tratamos disso em sala de aula, nos primeiros encontros, a respeito da a questão do gênero, né? Nós temos um desenho sendo feito nesse nosso país, né? Do ponto de vista de um protocolo mínimo de discussões em torno de gênero. E também nós temos caminhos para discutir também um protocolo mínimo a respeito de raça e suas interseccionalidades. Mas hoje, de forma regulamentada, o CNJ tem uma resolução que cria um protocolo de gênero. E, para além disso, nós tivemos modificações na legislação no ano de 2021 por conta do caso Mariana Ferrer, que foi ofendida lá, acusavam uma pessoa cheia dos privilégios, né, de posse, empresário de estupro numa boate, e a estratégia de defesa foi atacá-la, né, atacá-la na sua intimidade, é o que a gente chama de revitimizar. E aí nós tivemos uma modificação no Código de Processo Penal em 2021 e 2023 a modificação no essa criação, né, desse protocolo de gênero em virtude desse acontecimento também. Recentes decisões do STJ, do STF, dizendo também o o óbvio, né? Precisando dizer o óbvio, que é, olha, não misture a vida íntima da pessoa, não transforme a vítima novamente numa vítima, né? Não revitimize a vítima. Não use linguagem, informação que venha ofender a dignidade da vítima ou da testemunha. E aí, a gente trabalhou isso em sala de aula. Outro ponto que a gente trabalhou também foi a prerrogativa da ideia de sustentação oral. Nós tivemos uma mudança no Estatuto da OAB, que foi a ideia do recurso da sustentação oral, né? Nas diversas formas de recurso, contra a decisão monocrática, enfim. E aí, o advogado ele deve fazer sustentação oral, recurso de apelação, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, embargo de divergência, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária dos tribunais. Só que aí, um episódio envolvendo o Xandão, ele negou a sustentação oral, a gente assistiu esse vídeo em sala de aula,
falando do regimento do TSE. Então, um advogado queria fazer uma sustentação lá, salvo o melhor juízo, num recurso, um recurso, acho que era não sei se era um réis, era um recurso em habeas corpus, enfim. E aí o Alexandre de Moraes disse que não por conta do regimento do TSE, sendo que uma mudança recente aí no Estatuto da OAB garante esse direito de fazer sustentação oral. E aí o profissional se prepara, constrói uma fala, considera a possibilidade, inclusive, de que com a sua sustentação algum integrante, né, do órgão colegiado venha a pedir vistas, a mudar o voto, né, por construir um voto de divergência. Então é direito mesmo, porém ficou aí eh, em evidência o quanto que a lei às vezes ela é retorcida até às vezes e muitas vezes ela é retorcida até pelo próprio encarregado de interpretá-la e aplicá-la no caso do judiciário. Do ponto de vista dos honorários, o que que a gente tem lá no nosso estatuto da OAB? Os honorários eles devem ser fixados, eh, e isso aí está no Código de Ética, na verdade, com moderação, atendidos os elementos seguintes: a relevância, o vulto, a complexidade, a dificuldade das questões, o trabalho, o tempo a ser empregado, a possibilidade do advogado ficar impedido de intervir em outros casos, ou se desavisar com outros clientes ou terceiros, né, por assumir uma determinada causa, o valor da causa, a condição econômica do cliente, o proveito para esse resultado do serviço profissional, que é aquilo que eu comento do desvalor, às vezes, de uma ação dessas de concurso público que garante a vida da pessoa, não é, digamos assim, a vida profissional do sujeito, para sempre, né? E aí, muitas vezes, a pessoa quer questionar o valor da cobrança dos honorários. O caráter de intervenção, conforme se trata de cliente eventual, frequente ou constante, o lugar da prestação do serviço, conforme também seja lá o domicílio do advogado, a competência profissional e a praxe, né, do lugar sobre trabalhos análogos. Para além disso também, o estatuto vai dizer que eh, se tiver uma cláusula condicionada ao resultado da lide, que geralmente isso é muito feito lá no direito consumidor, eh, os honorários devem ser representados por pecúnia e quando acrescido dos honorários de sucumbência não pode ser superiores às vantagens advindas em favor do cliente. Isso é básico, é dizer assim, olha, o que o advogado recebe não pode ser superior àquilo que o cliente venha a receber, e me parece que isso é uma obviedade, né? Só que muitas vezes a conta lá, é, a maneira como os enunciados, digamos assim, ou a ideia construída, acaba fazendo uma conversão lá, é uma cobrança que o cliente fica com a menor parte, não é algo previsto pelo nosso código de ética quando fala da parte honorária. Participação do advogado em bens particulares do cliente só é admitida de forma excepcional e de que forma, quando comprovadamente o cliente não tiver condição de satisfazer o débito dos honorários e ajustar com seu patrão no instrumento contratual tal forma de pagamento. E aí essa tal forma de pagamento, minha gente, obviamente que é nas formas previstas em lei, na forma lista, né? Aquilo que foi pactuado aí para eh, não pagar em dinheiro. Quando o objeto versar sobre prestações vencidas e vincendas, o honorário advocatício pode incidir sobre o valor de uma e outra, atendidos os requisitos de moderação e razoabilidade, são os honorários lindos lá que eu comento em sala de aula do previdenciário, né, que tem essa peculiaridade por lidar, né, justamente com parcelas vencidas e vincendas. E é possível cobrar desde que tenha aí uma certa moderação. Alguns princípios vão reger a natureza dessa nossa atividade, desse nosso campo de atuação, e aí alguns deles nós vamos destacar aqui. Primeiro, a ideia de pessoalidade, confiabilidade, sigilo profissional, não mercantilização e exclusividade. E aí, como é que a gente trata, então, de cada um desses? Bom, a relação de cliente e advogado é uma relação personalíssima. Então,
não cabe abrir essa discussão. Há também um sigilo profissional, aquilo que a pessoa conversa, aquilo que a pessoa leva para o profissional. Então, quando a gente comenta casos, tem que tentar, na medida do possível, omitir, né, detalhes que identifiquem a parte, questões dessa natureza, porque revelar segredo pode configurar, inclusive, crime. É, é também uma relação de confiança. O Código de Ética e Disciplina vai dizer, é, o artigo 5º também do Estatuto da OAB vai dizer, dentro desse campo da confiança, já conforme a gente comentou em sala, é possível, inclusive, né, uma rescisão contratual em virtude dessa quebra de confiança, tanto por parte do advogado quanto por parte do cliente, enfim. É, existe também uma ideia, né, dentro do Código de Ética de não mercantilizar a profissão, tomar cuidado com a publicidade exagerada, fora da moldura, eh, que também de alguma maneira descaracterize, né, a formalismo relacionado à profissão. Vide aquele provimento lá do Conselho Federal que eu compartilhei de TikTok não é lugar de advogado, né, a TikTokização, digamos assim. Eh, então, o cuidado com essa forma predatória, né, de providenciar a clientela, então não pode ser um conjunto de comportamentos lá para captura de clientela, né, para busca de cliente de uma maneira muito exagerada, ostensiva, enfim. É também uma função eh, calçada pelo princípio da exclusividade. O ambiente e a atuação do seu escritório e prática profissional não pode ser misturado com outras atividades, enfim, de cunho comercial, empresarial. E aí é óbvio que é difícil para a OAB fiscalizar isso, né? Enfim, outro dia, por exemplo, fui numa. A pessoa me deu o endereço da construtora que se confundia com o escritório de advocacia, era construtora, incorporadora, escritório de advocacia, enfim, a coisa do coworking, que eu também comentei em sala. E aí, no caso do advogado, tem que tomar cuidado para que o atendimento não ocorra em espaços abertos, né, naquelas salas onde várias pessoas podem acessar, frequentar, enfim, até em nome também dos pontos relacionados ao sigilo. Questãozinha de prova essa aí também, para lembrar do provimento em relação a essas estruturas. O advogado ele tem que colaborar com o prestígio da classe, de acordo com o Estatuto da OAB. O advogado ele é responsável por atos que no exercício profissional pratica com dolo ou com culpa. O advogado se obriga a cumprir, né, rigorosamente os deveres do Código de Ética. E aí é um vínculo com a comunidade, com o cliente, com a publicidade, com o dever de assistência jurídica, com o dever de urbanidade e respeito, e assim segue. Por isso, aquela parte que comentei com vocês de comunicação dos atos, de dar conhecimento da parte, à parte sobre decisão interlocutória, sobre decisão que resolve o mérito, né, definitiva. O advogado sendo esse primeiro juiz da causa, ele é também a pessoa que escolhe se recorre ou não, mas obviamente que essa decisão dele tem que ser comunicada ao cliente em tempo hábil, até para que ele consiga, dentro do prazo, aí, constituir uma outra pessoa para que venha recorrer. Essa obrigação de ficar 10 dias no processo a partir do momento que ele comunica ao cliente, renuncia lá aos poderes dentro do processo e assim segue. E aí, esse advogado, então, ele tem uma função de meio. Qual é a função de meio? Usar de tudo aquilo que é possível, né, dentro de uma limitação ética e legal, em prol da demanda do cliente. Isso envolve necessariamente atuar com todo
com toda a sua disposição, com toda a sua intensidade, com todo o esmero em prol da demanda. Por isso que também não combina no tempo de hoje essa condição do clínico geral, né, da pessoa que se arvora a querer resolver tudo, a querer atuar em todos os campos, porque nesse caminho aí muitas vezes pode haver uma espécie de desídia ou a falta de conhecimento colaborar com uma perda da chance, por exemplo, algo dessa natureza. E aí, o advogado, junto com o cliente, ele responde em caso de temerária, desde que ele se entendeu com o cliente para poder lesar a parte contrária, o que vai ser apurado em ação própria. O que que isso significa? O que que o Estatuto está nos dizendo? Bom, você, advogado, combina lá com seu cliente um teatro dos horrores, uma série de mentiras em relação ao empregador. E isso fica configurado, então, e reconhecido pela justiça enquanto uma lide temerária. E aí, a lide temerária, né? Falsas informações, fraudes, eh, enfim, produção aí de provas inverídicas, tendo a consciência disso, de modo a tão somente percorrer o interesse lá do resultado, né? E aí quem vai responder? O advogado e o cliente. Esse advogado, ele responde para além do questãozinha também da nossa prova aí, né? As, as dimensões da responsabilidade do advogado. Ele responde disciplinarmente pelas suas fraudes, pelas suas falhas, eh, e também na esfera civil e penal, pelos danos que causar. A ideia da perda da chance lá que a gente conversou e o que eu também acabei de comentar a respeito de não querer ser um clínico geral, porque isso às vezes pode comprometer aquilo que o cliente está buscando. A responsabilidade civil é baseada no ato, né, na ação, na omissão, algo que causa dano material ou moral, deve haver um nexo de causalidade, culpa ou dolo do advogado e, consequentemente, aí uma imputação dessa responsabilidade. É, é algo vinculado ao advogado e não à sociedade de advogados, e obviamente eh, algumas divergências em torno disso, né, quando ele é vinculado num quadro societário, enfim, de uma sociedade, porque também representa ela, porque às vezes peticiona levando o timbre dela, enfim. E o advogado tem então esse dever de se defender quando acusado dessas questões aí que geram dano ao cliente. Então, muito cuidado na atuação profissional nossa. É um compromisso aí a ser perseguido sempre. As infrações. Nós temos alguns tipos, né, de infrações previstas lá no artigo 34 e as sanções previstas no artigo 35 do Estatuto da OAB, a Lei 8.906. Bom, aqui é um dever também de estudo contínuo, é um compromisso nosso, mas eu costumo dizer que a gente nem precisa conhecer necessariamente, né, dessas infrações para minimamente, né, saber o que cabe, o que não cabe, essa coisa da comunicação, a transparência e a honestidade com a cobrança dos honorários, né, da demonstração do que realmente a pessoa obteve, né, em termos de ressarcimento de dano, questões dessa natureza, não se entender com a outra parte, não fazer nenhum acordo escuso com a outra parte, não violar essa ideia da confiança, né, do sigilo, enfim, então são questões que deveriam ser pautadas aí no dia a dia sem precisar necessariamente conhecer tudo que diz o artigo 34 do nosso estatuto. As sanções são previstas no
no artigo 35, que vai da censura à exclusão e a multa que pode ser aplicada cumulativamente com a censura ou com a suspensão, de acordo com agravantes, enfim, de acordo com circunstâncias. E a gente passa então a observar cada uma delas. Basicamente, o nível de gravidade, eh, os critérios aí de agravante, de natureza mesmo dessa infração vai definir, né, então, a condenação em censura, suspensão e exclusão. Questões também de reincidência definem a sanção a ser aplicada. E aí a gente vai ver um pouquinho a respeito disso. Bom, o advogado que pratica infração, uma vez sendo representado, ele vai responder então ao processo disciplinar. Tem lá uma previsão na, na Lei 8.906 e também no Código de Ética e Disciplina. Essa estrutura, então, de OAB, ela defende a Constituição, a ordem jurídica, a justiça, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento das instituições jurídicas, promove a defesa, a representação, a seleção e a disciplina dos advogados em todo o território da República. E aí, essa parte da disciplina, então, é tarefa da OAB. Essas sanções que o advogado sofre, como a gente já colocou, censura, suspensão, exclusão e multa, a gente passa a ver cada uma delas. A censura é mais brando, é, uma advertência por escrito ao advogado, pode ser aplicado no caso de infrações leves em que ele tenha cometido uma falta sem tamanha gravidade. Não vai acarretar nenhuma restrição ao exercício da profissão. E aí está lá no intervalo, principalmente do 1 ao 16 e pula para o 19. Crítica que se faz. Deveria estar condensado, talvez separado por artigo. Olha, o artigo tal é de censura, o artigo tal é de suspensão, o artigo tal é de exclusão, para poder facilitar a nossa vida. Mas aí fica tudo no artigo 34, ainda contendo saltos. Então, o do 1 ao 16 e o 29 do artigo 34 censura. Alguns exemplos. Se entender com a parte adversa, prejudicar interesse que foi confiado ao seu patrocínio, acarretar a anulação do processo em que esteja funcionando, atuando, abandonar uma causa sem justo motivo, ou antes de decorridos 10 dias da comunicação de renúncia. Então é importante esse ponto da renúncia, e de respeitar também o prazo, né, estabelecido ali por lei, justamente para evitar uma responsabilização civil depois. Suspensão é uma sanção mais grave que pode ser aplicada nos casos em que o advogado viola princípios éticos de forma mais acentuada. Pode ter uma duração aí de 30 dias e no máximo de até 11 meses o advogado fica impedido de exercer, cabendo a ordem controlar. Aí novamente o intervalo do 16 ao 25 e o 30 do artigo 34. Três suspensões podem acarretar exclusão dos quadros. No campo da suspensão, já envolve a coisa do interesse patrimonial, né? Receber valores da parte contrária, se locupletar à custa do cliente ou da parte adversa, recusar prestar contas ao cliente de quantia recebida, e aí cabe demonstrar mesmo, abrir o sistema, essa coisa se solicita honorários, o pagamento, né, de verba indenizatória no próprio nome, deixar demonstrado lá que solicitou, enfim, e eh, todas giram em torno basicamente dessa coisa de se apropriar, né? Apropriação indébita, reter ou extraviar documento, deixar de pagar contribuição, erro reiterado ou inépcia, mas tudo gira mais no campo patrimonial, então de falhas graves no campo da atuação, nesses casos de suspensão. A exclusão, ela pode ser aplicada como uma sanção mais grave, cassação do registro profissional, fica impedido de exercer de forma definitiva, casos mais graves, ou então
nessas ocorrências aí de três suspensões. A multa, pagamento em dinheiro, que vai de 1 a 10 vezes o valor da anuidade, pode ser acumulada com o caso de, principalmente, né, de censura e de suspensão. Essas infrações, então, são essas condutas indesejadas, tudo que está previsto no artigo 34 nosso Estatuto da OAB. Como é que a gente enxerga essas infrações, né? Cada uma delas com previsão lá de sanção, é aplicado apenas a quem está inscrito na OAB, obviamente. Além de responder na esfera administrativa, o profissional responde também no campo civil penal. A multa vai ser acessória e pode ser acumulada com qualquer uma das penalidades mais comum, no caso, né, com a censura e com a suspensão. Como que acontece então esse processo eh, disciplinar do advogado? Então, uma vez lá reconhecido que cometeu acusado de cometer uma infração, de ofício ou mediante representação, alguém, né, resolveu então denunciar, e aí como é que ocorre? Bom, o processo ele começa com uma representação e a partir disso ele se instaura. Uma vez instaurado, existe ali um momento de instrução, de relatório, de decisão e possibilidade de recurso, que a gente vai abrir a janela do recurso já já. Dentro desse momento de instrução, prazo de 15 dias para a defesa, máximo de 5 testemunhas para cada parte, 15 dias para razões finais, memoriais, enfim, defesa final. É um processo administrativo, então muitas vezes a instrumentalidade das formas. Um relatório como a síntese de um processo. Após esse relatório, o assunto é incluído lá em pauta, as pessoas são notificadas para o comparecimento à sessão de julgamento. É possível então sustentação oral pelo prazo de 15 minutos e depois disso decisão. Bom, e aí quem é encarregado então de analisar esses casos? O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Existe aí o regimento interno do nosso TED, composto por 112 membros, 28 suplentes, advogados com saber jurídico notável, conduta ilibada, com reputação ética profissional, mais de 5 anos de inscrição e que tenha atuação comprovada no exercício da advocacia. Eles são indicados pela diretoria do conselho seccional e eleitos pelo conselho seccional para representar, então, integrar, né, o Tribunal de Ética e Disciplina e, obviamente, representar também a sua subseção, né, de certa forma. É, o processo disciplinar recebe aplicação lá do processo penal, do processo civil também, enfim, de forma, um caráter subsidiário. A legislação federal também, a lei do processo administrativo no âmbito federal pode se subsidiar também as discussões. Os prazos nos processos são de 15 dias, inclusive para recursos, isso facilita. As comunicações por ofício reservado ou notificação pessoal, o dia para começar é o primeiro dia útil, imediato ajuntada nos autos do aviso de recebimento, como ocorre também na ritualística do processo. Aqui o prazo, 15 dias, comunicação via ofício, prazo a partir do primeiro dia útil após a notificação. A comunicação ela pode ser também publicada na imprensa oficial, diário eletrônico, e aí nesse caso o prazo tem início no primeiro dia útil seguinte à publicação, quando for então disponibilizado no diário. Do ponto de vista disciplinar, ou seja, administrativo, é, conselho seccional, em cuja base territorial a infração foi cometida, a estrutura encarregada do poder de punir.
salvo se essa falta foi cometida perante o Conselho Federal, que aí caberia o Conselho Federal. O, o, a legislação ainda vai prever, né, que o Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional que julga os processos instruídos pelas subseções ou por relatores próprios. A decisão é irrecorrível, deve ser comunicada ao Conselho Seccional, onde o representado tem inscrição principal para constar nos assentamentos. E, consequentemente, se ele ficar suspenso, eh, todos os procedimentos aí para que a OAB dele seja, digamos que bloqueada ali para que ele não possa atuar. A jurisdição disciplinar não exclui a comum, quando o fato constitui crime ou contravenção, deve ser comunicado também às autoridades competentes. O que eu comentei em sala, que a Polícia Civil, né, recebe denúncias de apropriação indébita, enfim, e deve receber mesmo, e também encaminha para a OAB para instaurar processo disciplinar, porque às vezes a pessoa busca mais a esfera criminal, né, do que a administrativa, às vezes até por não confiar, né, ou entender que a administrativa tem lá um corporativismo. Eh, o Tribunal de Ética pode suspender o acusado preventivamente, caso de percussão prejudicial à dignidade da advocacia, depois de ouvi-lo em sessão especial. E o processo disciplinar ele deve ser concluído no prazo máximo de 90 dias se a pessoa for suspensa preventivamente. O Código de Ética vai falar da representação, tem um critério lá de admissibilidade, com os requisitos, né, de o que que deve conter na representação. É, é o Conselho Federal é o Conselho Seccional que tem o poder de punir, salvo se for cometido perante o Conselho Federal. É, o advogado tem direito de ampla defesa, podendo ser acompanhado por procurador, oferecendo defesa prévia, razões finais, tudo aquilo que envolve o seu direito de defesa, fazer sustentação oral perante o TED. Se após a defesa prévia o relator se manifestar pelo indeferimento liminar da representação, ela deve ser decidida pelo presidente do Conselho Seccional para determinar o seu arquivamento. E aí, a decisão sobre os efeitos, seus efeitos, ela é irrecorrível, deve ser comunicada ao Conselho Seccional para que onde o advogado tenha a inscrição principal, para que tome as providências. O Tribunal de Ética vai observar então e julgar os processos instruídos pelas subseções. O prazo de defesa pode ser prorrogado por motivo relevante. Se o apresentado não for encontrado, eh, ou se for revel, deve-se constituir um defensor dativo. É também permitida a revisão do processo disciplinar por erro de julgamento ou por condenação baseada em falsa prova, que aí é aquela ideia de revisão, né? Como se fosse também lá uma revisão criminal ou uma revisão do processo administrativo também aqui nessa espécie de processo. Do ponto de vista recursal, todas as decisões proferidas pelo Conselho Seccional, quando não tenham sido unânimes ou que contrariem o estatuto da OAB, vai caber recurso ao Conselho Federal. E como é que funciona então? Do Conselho Seccional, recorre-se para o Conselho Federal em caso de decisão não unânime que contraria a lei. O presidente do Conselho Seccional é também legitimado para interpor recurso caso ele considere que a penalidade aplicada não foi a adequada ou veio então ou diante da decisão não unânime ou também quando a decisão ela contrariou a lei. E aí, eh, para o conselho seccional, a gente tem algumas possibilidades de recurso. Todas as decisões proferidas pelo presidente, pelo Tribunal de Ética, pela diretoria da subseção, pela Caixa de Assistência. eh, os recursos eles têm efeito suspensivo, exceto quando se tratar de eleição, eh, ou então de suspensão preventiva do Tribunal de Ética e Disciplina, de cancelamento de inscrição da OAB de falsa prova também não vai ter efeito suspensivo. O efeito suspensivo é aquele então que suspende
a decisão proferida até que seja apreciado, enfim, no mérito, né, de forma definitiva. E dito isso, a gente finaliza aqui esse nosso bloco. Desejo muito boa sorte para todos e todas, um encaminhamento tranquilo da nossa disciplina. Criei essa, essa avaliação para que a gente possa se conhecer, né? Marcar um grande encontro, digamos assim, com todas as pessoas. É possível levar o Estatuto da OAB, né, nos capítulos que eu indiquei, de forma impressa, o código de ética também. O código de ética só vai utilizar basicamente a parte do processo administrativo, então fica curtinho, compacto aí, coloca no modo 2, 4 páginas e pode levar para a sala de aula para poder constar também para fazer a nossa avaliação. Então é isso, um abraço e a gente se encontra presencialmente no dia 4 de junho. Até lá.